Que a gloriosa paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês que hoje se faz presente aqui em nosso meio. Está dando para mim entender bem aí? Alto e bom som? Glória a Deus. É que eu estou acostumado com som alto no meu ouvido, mas está dando para compreender bem? Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a busca diante do Senhor Jesus no tempo que nós estamos vivendo é um tempo de guerra espiritual e um tempo de guerra físico. E por que esse tempo de guerra? Você pode ver que a própria Bíblia diz que no interior humano há um surgimento de uma guerra, ao qual muitas vezes nós não entendemos. Por isso que dentro de nós há aquele conflito físico e o conflito espiritual, para que nós não estejamos na presença daquele que é santo. Porque a santidade de Deus em nós, ela liberta o coração do aflito, do oprimido. Por isso que a santidade, ela entra num corpo pecaminoso como o nosso. A tendência do nosso corpo é rejeitar a santidade. Você sabe por quê? Porque o corpo está habituado em pecar, em contradizer. Por isso que quando contradizemos a Santa Escritura, o nosso corpo se sente ofendido com o que diz Deus. E por que eu digo isto? Muitas vezes nós vamos na Santa Missa ou vamos no louvor e escutamos muitas vezes palavras que vêm de encontro à nossa vida, à nossa situação. Por isso que nós devemos entender a mensagem de Jesus, aonde ele diz que o mundo jaz no maligno. Entenda, o ser humano, ele é conduzido por pensamento. O pensamento humano gerando em nós um querer. Por isso que devemos observar na Santa Escritura o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Por isso que quando nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos querer, nós erramos em achar que estamos fazendo certo aquilo que muitas vezes contradizemos o Senhor. Por isso que o corpo humano, ele está habituado em fazer esse tipo de acontecimento. Por isso que muitas vezes o desejo da carne opõe o desejo do espírito. Ele coloca uma certa barreira. Por isso que o desejo da carne muitas vezes, meu amado irmão e irmã, é ficar no lazer, é ficar no descanso, e muitas vezes não dá importância para o que diz Deus na sua palavra e nos seus ensinamentos. Você pode analisar e pensar comigo o índice de peso que nós carregamos sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre a nossa alma. Desde quando o ser humano poderia sentir preguiça em rezar? Desde quando o ser humano poderia sentir falta de vontade em rezar? Porque nós temos que ser convencidos de que sem a oração nós não somos nada. Sem Deus nós padecemos, sem Deus nós morremos, sem Deus ficamos exilados da presença de Deus. E ficar exilado da presença de Deus é ficar em um tormento que nunca acaba. E o pior de tudo, que o tormento que nunca acaba, muitos já estão acostumados a viver debaixo desse tormento, ao ponto de você levar uma palavra profética da parte de Cristo, eles não querer aceitar a palavra profética da parte de Cristo, por estar vivendo em uma vida pecaminosa, onde muitas vezes o ser humano não quer sair. Por isso que existe a maldição dentro da linhagem familiar, dentro da árvore genealógica familiar, aonde está sobre a nossa corrente sanguínea. E por que muitas vezes há um certo desejo dentro do coração do ser humano, e muitas vezes em querer pegar e esganar? Por que você acha que muitas vezes dentro do coração humano, no pensamento humano, o desejo é pegar e fazer o mal à pessoa, ou fazer o mal a si próprio? Porque ainda, infelizmente, o que é graça, o que é paz, o que é unção, ainda não tem feito parte da nossa vida, que é contraditória à santidade. Você pode observar que para viver a santidade, nós padecemos, nós sofremos, e nem todos aceitam.
porque a santidade de Deus exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia. Por isso que muitas vezes, meu amado irmão, irmã, você vai ver pessoas contradizendo a Bíblia, contradizendo a palavra de Deus, porque nem todos querem estar no caminho de santidade. Por isso que muitos preferem viver o desejo do seu coração, ao qual a Bíblia diz que é um desejo depravado e um desejo afastado da presença do Senhor. Não existe outro lugar que gera em nós um amor ao próximo. Não existe outro lugar que gere em nós perdão constante para a pessoa que está ao nosso lado, porque o ser humano sem amor, ele padece. O ser humano sem perdão, ele não é perdoado. O ser humano sem busca, sem renúncia, não tem como chegar num estado de próximo a uma perfeição de santidade, de santo. Por isso que para entrar no céu temos que ser santo, temos que ser pessoas perseverantes na graça do Senhor. Hoje a Bíblia vai mostrar para nós fatos, acontecimentos que infelizmente as pessoas estão achando que é normal fazer. As pessoas estão achando normal que é relacionar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é. Por isso que a Bíblia nos exorta com palavra dizendo: a maldição jamais se afastaria de tua casa. E muitos se revoltam com isto. É impressionante, meus amados irmãos e irmãs, o grau de pecado que muitos, não todos, claro que tem pessoas que estão procurando viver a santidade, como nós estamos aqui hoje em procura de resposta no mundo espiritual e o porquê de muitas coisas. E Deus tem a resposta para dar para cada um de nós. Quantos não querem gerar esse compromisso para com Deus? Preferem viver em tormentos, preferem viver em mágoas, em discussões, preferem viver em angústia tremenda no coração, na alma, e muitas vezes não entende o porquê de coisas ruins que está acontecendo dentro da família. Mas nem todos querem viver esta realidade. Por isso que infelizmente o nosso povo apostólico romano, como somos, é muito preguiçoso de Bíblia, é muito preguiçoso de rezar. É um povo que não vê a hora de terminar a missa, ou muitas vezes, meu amado irmão, alguns que vêm pela primeira vez no louvor, quando se é ministrado antigamente, nós demorávamos 2 horas para terminar o louvor. Quem que se lembra disso? Quem que se lembra? Antigamente era 2 horas de louvor, o máximo que nós faz hoje é 1 hora, e já estamos encerrando. E o povo muitas vezes que vem pela primeira vez fica pensando: nossa, isso nunca vai terminar, isso nunca vai acabar. Você sabe por que existe isso dentro de nós? Porque nós estamos adaptados em pecar. Porque o pecado em nós muitas vezes gera mais a força de vontade de estar fora de Deus do que estar na presença de Deus. Por isso que é difícil, por isso que se torna dificuldade na vida do ser humano em se apresentar diante da presença do Senhor. Mas só do fato de você ter vindo e sentado aí, você pode ter certeza que grande é a obra e a manifestação de Deus na sua vida. Diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia, porque isso conclui em nós palavra de bênção, palavra de graça, palavra de restauração, a unção de Deus, segundo o que diz a Bíblia no Atos dos Apóstolos, que quando Pedro começou a proclamar a palavra, o Espírito Santo de Deus era derramado em proporção dobrada no coração das pessoas que ouviam a mensagem, ao qual saía da boca de Pedro para os corações, ao qual estava aberto a ação do Espírito Santo. Amado, não se sinta ofendido com a Bíblia, não se sinta ofendido com a palavra de Deus. Antigamente, quando eu comecei a caminhar, eu vi o pregador ministrando a palavra de Deus. Por isso que toda a correção que vem do Senhor Deus é para o nosso próprio bem. Você vai ensinar para o teu filho coisa errada? Não, de forma alguma. E você pode ver que o que é errado gera revolta, o que é errado gera ódio, o que é errado gera discussão, o que é errado gera polêmica. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Tudo o que é errado é o oposto do que é certo. E a Bíblia nos orienta, a palavra do Senhor nos mostra que o caminho que conduz ao céu é o temor ao Senhor. Só que nem todos querem esse temor ao Senhor. Diga: eu quero. Diga bem forte: eu quero. Só que muitos desistem muito fácil do caminho que conduz ao céu. Você desistiria do teu maior tesouro na tua vida? Eu não desisto de Deus de forma alguma.
Desde o ano de 2001 até hoje, 2022, e já indo para 2023, já 20 anos, que eu tive um contato, que eu tive esse relacionamento com Cristo Jesus, e que Ele mostrou na minha vida a santidade ao qual eu deveria viver, para que eu seja merecedor da graça divina, para que eu seja merecedor do céu. O céu só é para aqueles que querem, meu amado, diga isto: o céu é só para aqueles que querem, e é os corajosos que conquistam. Diga, é os corajosos que conquistam. Desde a época de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força, e são os violentos que conquistam. Diz para nós, São Mateus capítulo 11, imagina ficar dando corpo mole para o corpo, porque quanto mais você dá corpo mole para o corpo, mais deitado ele quer ficar, mais parado ele quer ficar, mais detido ele quer ficar. Você pode observar e perceber quando o corpo fica com uma gripe, ou fica com uma febre, ele quer cama, ele quer sofá, ele quer deitar, sim ou não? E se você dá corda para aquilo que o corpo está pedindo, o teu corpo fica ao ponto de ficar deitado sem poder se levantar, porque o pensamento está te obrigando a fazer aquilo. Por isso que a mensagem da palavra de Deus, ela vem de encontro à nossa vida, não para jogar na nossa face, não para apontar o dedo para nós, mas para nos curar, vamos dizer, para nos curar, para nos amar, e para nos mostrar o caminho que nos conduz ao céu. Diga, para nos mostrar o caminho que conduz ao céu. Por isso, muitas vezes, meu amado irmão, é aquilo que eu digo, nós não sabemos o que veio acontecendo na nossa linhagem familiar, e não adianta se revoltar contra a Bíblia, não adianta se revoltar contra a mensagem. O ser humano, infelizmente, se eu me revolto contra Deus, não é contra o pregador. As pessoas muitas vezes apontam o pregador: o pregador me conhece, o pregador sabe da minha vida. Não, quem sabe da tua vida, quem sabe de tudo de você é Deus, não é eu, é a palavra. Olha o que diz a Bíblia. Vamos entender a mensagem de hoje para nós, que eu vou fazer aqui uma breve reflexão para nós entrarmos em oração. Eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você, porque a oração quebra o jugo, a oração traz a unção, a oração traz a paz no coração e na alma. Diga amém. É uma reflexão que nós devemos entender da parte de Deus. Vamos aqui entender. É uma história conhecidíssima, é um relato conhecidíssimo. Nós vemos aqui, a Bíblia diz no Antigo Testamento, diga, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é antes de Jesus, ele é antes da palavra de Jesus, ele é antes do pronunciamento de Jesus. Na época do rei Davi, a Bíblia diz que o rei Davi poderia ter qualquer mulher, em exceção as casadas. Quanto mais ele poderia bancar e ter a mulher para ele, se ela não fosse casada, ele poderia ter. Ele poderia ter 10 mulheres, 15 mulheres, 20 mulheres, diga misericórdia. No Antigo Testamento, sim. A mulher não. A mulher no Antigo Testamento, ela não tinha direito nenhum. Para você ter uma ideia, na época da menstruação da mulher, ela ficava trancafiada dentro de um quarto por 7 dias. Era selecionado para a mulher o copo da mulher, era selecionado a vasilha que a mulher ia comer, era selecionado a toalha que a mulher ia se enxugar, tudo era selecionado para ela. E todos da casa diziam: isto é tudo da impura. Porque nesta época a mulher no Antigo Testamento estava, nesse tempo, ela era tida como impura. Depois que Jesus veio, tudo isso foi exterminado e tudo isso foi abolido. Mas segundo a Bíblia, que para nós é o entender, Davi poderia ter tantas mulheres que ele quisesse. Mas o que eu quero direcionar para você aqui é a maldição que existiu na vida de Davi. Mas para que essa maldição pudesse atingir ele, eu quero levar você a entender o que levou essa maldição a chegar até ele, e que gera sobre as nossas vidas até no dia de hoje. Por isso que nós estamos aqui aprendendo com a Bíblia e orando sobre a nossa árvore genealógica familiar desde Caim e Abel. Na última terça-feira que eu fiz a ministração, nós estávamos falando de quem? Caim e Abel, dos holocaustos, das ofertas, dos dízimos, do que agradavam a Deus. Mas nós vemos que Caim preferiu ficar debaixo de um regime de maldição,
aonde esta maldição foi sob a linhagem familiar de Caim, e que somente através da graça de Deus poderia ser liberto, curado os corações das pessoas que se entregassem ao Cristo nosso Senhor, que pelo sangue, pela redenção na cruz, que nos livraria dessa maldição. Hoje eu quero te levar a entender o que leva um homem, o que leva uma família, o que leva uma mulher a gerar maldição dentro da tua casa, através da desobediência da mensagem do Criador. A mensagem do Criador é para nos santificar e nos dar o direcionamento certo, para nós nos conduzirmos no que é certo e não no que é errado, e não no que nos leva a cair, nos leva a ferir, que nos leva a se afastar diante do Senhor. Mas a Bíblia diz, Davi tendo todos esses privilégios, porque ele tinha e poderia bancar. Na época era tido como dote. Você tinha que dar um dote para a família e obteria a mulher para ele. Então tinha ela como mulher, tinha ela como concubina. O que é concubina? Hoje se dá um nome, né? Qual que é o nome que está se dando hoje para pessoas que limpam a casa? Tem um nome, não é doméstica mais. Tem um nome que diz que é um nome que leva a exaltar a pessoa que limpa a casa hoje. Mas na época era concubina, mas procura certinho que você vai ver que não é doméstica, é outra palavra. Porque segundo o que diz a palavra doméstica, diz que feriria o coração da mulher. E hoje está se dando outro nome, amém? Mas depois procura certinho que você se orientará. Pergunta para o Google, o Google responde, amém? Quando nós não temos esse entendimento, o Google responde para nós, amém, povo de Deus? Mas o que eu quero dizer para você? Davi tinha todos esses privilégios. Só que o pior de tudo Davi fez. Fala para o do lado, não fica de olho naquilo que não é teu. Diga isso para o do lado, não fica de olho naquilo que não é teu. O ficar de olho naquilo que não é nosso, meu amado, gera em nós maldições. Davi, quando tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, porque ele era rei, ele tinha um comando, ele tinha um exército na tua frente. A Bíblia diz que Davi estava no teu palácio, em uma certa altura do teu palácio, e como todos aqueles que guerreavam em seu favor ficavam em um estabelecimento no chão, ele ficaria no alto. Diz a Bíblia que Davi estava sobre o terraço do teu palácio, e ele observou em uma casa e viu uma mulher se banhando, e ele se deixou levar pela beleza do corpo da mulher. Davi se deixou levar por aquilo que ele estava vendo. Só que o pior de tudo, que a mulher era casada. Está em 2 Samuel capítulo 11, isso que eu estou dizendo. Você que está com a Bíblia, se quiser pegar aí, e nós vamos entrar num texto ao qual depois eu vou ler. Eu estou dizendo o fato, o acontecimento, onde está narrando tudo isto. Em 2 Samuel capítulo 11 diz esse fato. Então a palavra de Deus diz que Davi se sentiu atraído pela mulher e desejou uma mulher no íntimo do teu coração. E só do fato dele ter sentido essa sensação pela mulher e o desejo de se relacionar com a mulher, a Bíblia diz que quando lanço um olhar de cobiça para uma mulher, eu já adulterei ela com ela no coração. Ele já tinha cometido o adultério da cobiça. Entenda a maldição aonde entra na vida familiar. Hoje, o mundo que nós estamos vivendo, a sociedade, claro, um grande número, nem todos. Há pessoas que estão procurando viver a santidade matrimonial e honrando o seu casamento. Ah, padre, o meu marido bebe muito, o meu marido me espanca, o meu marido bate em mim. Se o sacerdote te orientar a largar do teu marido porque ele faz isso com você, é uma escolha sua viver sozinha para o resto da sua vida. Mas como assim? Se você casou com ele na igreja, você está unido pela lei diante de Deus, porque ninguém é levado no altar à força, e se essa pessoa foi levada no altar à força, o matrimônio dela não é válido. Por isso que o padre pergunta para quem vai se casar: é de livre, espontânea vontade que você se une a esta pessoa? E o que as pessoas respondem? Sim. Claro que antigamente muitos casamentos não eram válidos,
Porque se uma filha chegasse grávida em casa, o pai levava na casa de quem fez a tragédia e obrigava a se casar. Ou casa, ou eu te mato. Ou casa, ou vai ficar feio para você. Porque antigamente as coisas eram levadas mais a sério. E pelo um prazer, e pelo um desejo, e pelo um discurso um do outro, acaba se fazendo aquilo que a carne gosta, aquilo que a carne quer. Hoje, o século que estamos vivendo, muitos acham que isso é normal. Não, é antinormal. Entenda uma coisa: a maldição vem na família através do relacionamento fora de Deus. O que é um relacionamento fora de Deus? É se relacionar com a pessoa antes de subir no altar e dizer sim para Deus. Eu prometo a Ele, eu prometo a ela fidelidade, amar e respeitar todos os dias. Porque a partir do momento que eu faço o que faço lá fora, sem ser diante do altar, diante do Senhor, a Bíblia diz no livro de Tobias, capítulo 6, no versículo 17 seguinte, que os que se relacionam fora de Deus é como animais. É forte isso. É a Bíblia que diz. Só que infelizmente as pessoas não são doutrinadas desta forma segundo a Bíblia. Por isso erram, por isso pecam, por isso se matam, por isso se acaba tudo em nada. Por isso se constrói famílias, por isso se constrói casa, e mais só que pensa que não, há uma rachadura, um vai para um canto, outro vai para o outro, os filhos ficam a Deus dará, e fica o que está acontecendo nesse nosso mundo aí afora, aonde muitos não têm respeito um para com o outro. Claro que nem todos, mas é uma grande maioria, aonde muitos preferem queimar a Bíblia, ou rasgar a Bíblia, ou contradizer Deus, com as suas ideologias, com os seus pensamentos, com os seus raciocínios falsos. Aonde a sociedade e o mundo está indo de embrulho para o mundo do pecado, da contaminação, e se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Hoje o mundo que nós estamos vivendo, o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre o que o demônio está colocando na cabeça de muitos, porque está como uma erva daninha, está como muitas vezes, meu amado, tiririca no quintal, fala, está amarrado em nome de Jesus. Diga, minha casa é lavada pelo sangue, diga, a minha casa é lavada pelo sangue do Senhor, a minha família é lavada pelo sangue do Senhor. Entenda uma coisa, o diabo vai querer colocar coisa na cabeça de você, na cabeça dos seus filhos, mas não se deixa enganar pelos pensamentos diabólicos. O pensamento diabólico, ele vem com diversas propostas, entenda isto. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você, meus amados irmãos e irmãs. Esse desejo ao qual Davi teve no coração era um desejo de ir contra a mensagem, era um desejo de contradizer a voz de Deus. A Bíblia diz que Davi cometeu duas espécies de pecado. Ele assassinou um homem e cometeu o adultério.